Faz um favor pra mim. Avisa o Flamengo e o Botafogo que a gente não vai querer carona, não. Tá? Vai querer não, a gente não vai voltar pra casa hoje, não. Fluminense eliminou a Inter 2-0. Um grande jogo do Fluminense. A gente aqui no canal é realista. Se você me acompanha há algum tempo, se é o primeiro vídeo que você tá vendo também. Eu não sou um deslumbrado, tá? Eu sei as limitações do time do Fluminense e o Fluminense sabe também. E por isso jogou de maneira muito inteligente hoje. Tem que respeitar o Fluminense, tem que respeitar o Renato Gaúcho, que quem me acompanha sabe, não é o meu técnico favorito, mas cara, ele sabe jogar esse tipo de competição. Soube jogar contra o Borussia, soube jogar contra o Mamelodi, soube o Fluminense se recuperar contra o San e agora soube eliminar uma Inter extremamente soberba, né? Não, talvez não o time da Inter de Milão, mas a mídia italiana que desdenhou muito do Fluminense, falou do nosso goleiro de 44 anos, do nosso zagueiro de 40 anos, do nosso técnico que quando jogou na Itália pela Torino, se não me engano, pela Roma, vivia embriagado dirigindo carro importado, mas esse Fluminense tão desdenhado, inclusive pela mídia brasileira, que tratava o Fluminense como o time mais fraco entre os times que estão disputando o Mundial, esse Fluminense está surpreendendo e fazendo a melhor participação dos brasileiros até agora, tá? Eu digo que é a melhor participação porque Palmeiras e Botafogo se enfrentaram ali e a gente não sabe se Palmeiras e Botafogo enfrentassem grandes europeus como é a Inter. Vamos lembrar aqui que a Inter é a vice-campeã da Champions League, né? Perdeu recentemente aí pro PSG. Então, a gente não tá falando de qualquer time, a gente não tá falando de qualquer europeu, a gente tá falando de um europeu de primeira prateleira. Não é o Chelsea que o Flamengo eliminou, e o Chelsea também não é um time ruim, tá? O Chelsea é um grande time, mas entre Chelsea e Inter, hoje já existe uma grande diferença. Entre a Inter e o Borussia que a gente enfrentou, existe uma grande diferença. Então, o grande europeu, o primeiro grande europeu eliminado foi a Inter de Milão pelo Fluminense. Tem que respeitar o Fluminense, cara. Tem que respeitar o trabalho que é feito no Fluminense, tem que respeitar a entrega que o Fluminense tem, e tem que respeitar a história que o Fluminense tem. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo muito longo, faz muito tempo que eu não gravo aqui no canal. Eu não sei nem se eu vou continuar com esse canal, às vezes YouTube é uma coisa muito complicada, muito difícil de manter. Engajamento é um negócio também muito difícil. Às vezes você quer falar a verdade, tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Assim como eu digo que o Fluminense tem as suas limitações e todo mundo sabe que tem. Mas tem que respeitar o Fluminense, tem que respeitar o que o Fluminense faz, o tamanho do Fluminense, como que o Fluminense joga esse tipo de competição, como que o Renato se comporta nesse tipo de competição, que a gente sabe que, assim, ele pode ter os defeitos que tem, mas ele sabe fazer duas coisas muito bem: trabalhar o psicológico do time e sabe como se comportar em Copa principalmente. Fez isso no Grêmio, já tinha feito isso no Fluminense. E assim, para isso ele é gigantesco, tá? Tem que respeitar. Como disse o Cazé, tava assistindo ali na Cazé TV a transmissão, tem que respeitar a instituição Renato Gaúcho, realmente. A gente não tem como negar. Aqui no canal, não sei se eu continuo, pretendo continuar, cara, mas é difícil. Às vezes a galera gosta mais de ouvir ali meia dúzia de baboseira, meia dúzia de mentira, do que ouvir a verdade. Eu tento sempre falar a verdade, eu sei que isso não agrada muita gente, mas, cara, se você me segue aqui, se você já assistiu um vídeo meu, se você já curtiu um vídeo meu, pô, muito obrigado aí pela força. E vamos lá, Fluminense agora nas quartas de final, a gente pode pegar aí pela frente um Manchester City, pode pegar. É difícil, assim como o jogo da Inter era difícil, tá? Todo mundo, assim, já tratava esse jogo, todo mundo que eu digo, não o tricolor, tá? Mas quem não é tricolor e quem tava acompanhando ali o Mundial de Clubes, tem muita gente que pensa assim: se o Flamengo não aguentou, ninguém mais vai aguentar, o Fluminense, o Palmeiras, quem quer que seja, né? De modo geral, a mídia tá tratando sempre muito mais o Palmeiras e o Flamengo ali como favoritos, e a gente sabe, são investimentos muito diferentes do Fluminense. O Fluminense é um grande clube com uma grande história, um gigante, mas financeiramente a gente hoje não compete com Flamengo e Palmeiras, e essa é uma realidade. Mas isso não quer dizer que só a questão financeira resolva os jogos para Flamengo e Palmeiras. Tá muito longe disso, inclusive. A gente tá vendo muita coisa acontecer, a gente tá vendo. O futebol não é tão simples quanto se imaginava. A própria Copa do Mundo de Clubes mostrou isso. A gente viu o Fluminense amassar um Borussia e não ganhar por detalhe. A gente viu o Botafogo vencer o PSG. E ao mesmo tempo a gente viu o Fluminense sofrer contra o Mamelodi. Isso é uma verdade. O Fluminense sofreu contra o Mamelodi. Por quê? Errou? Talvez errou na estratégia, ou talvez acertou na estratégia, sei lá, de aparentemente ali jogar
com o regulamento embaixo do braço para, né, talvez mudar o comportamento caso tomasse um gol, mas o Fluminense foi muito interessado na classificação e se classificou. A gente viu muita coisa acontecer, viu o Inter Miami ser muito mais forte do que a gente imaginava. Não quer dizer que é um time, nossa, absurdo, não. Mas eu esperava um time muito mais fraco do que é e fez uma participação muito justa. A gente viu o Atlético de Madrid sendo eliminado no primeiro turno, na primeira fase, né? Então, o futebol não se resume a quanto que um time tem de investimento, nem quantos grandes nomes jogam ali, nem quem é o técnico dele, se ele é um estudioso ou não, se ele é um português ou não, como algumas pessoas estão ultimamente resumindo o futebol brasileiro. O Fluminense segue sendo não tendo o principal orçamento, não sendo um dos principais, não sendo o principal brasileiro nessa competição, segundo a ótica da maioria, não tendo um investimento gigantesco, não tendo um técnico estudioso, tendo um técnico que muitas vezes é menosprezado, é chamado de resenheiro, muitas vezes, eu mesmo já falei isso aqui, e realmente ele tem essa fama de ser um cara muito mais da resenha do que da questão tática, da questão técnica ali, né, que muitas vezes faz falta para todos os times, mas tem que respeitar o Renato Gaúcho, cara. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, mesmo que a maneira dele fazer não seja a que eu espero que você espera. Do jeito dele, ele consegue se resolver e ele consegue levar o Fluminense longe. Ele tá fazendo isso no Campeonato Brasileiro, ele tá fazendo isso na Sul-Americana e ele tá fazendo isso agora no Mundial de Clubes. E não tem como desacreditar de nada, tá? Não tem como desacreditar que se o Fluminense pegar um Manchester City, o Fluminense tem chance de passar. As chances são pequenas porque a gente tá vendo um time gigantesco do outro lado. Sim, cara, as chances são pequenas. Hoje também era. Vamos admitir, hoje também era. Mas o Fluminense pode surpreender como surpreendeu hoje. Eu vi a entrevista ali dos jogadores brasileiros que jogam na Inter. E, se não me engano, é Luiz Henrique o nome dele. Não conhecia, sinceramente. Ele falou, cara, falta de aviso não foi, né? A gente avisou que o Fluminense jogaria com uma intensidade. A gente avisou aqui que o Fluminense tem qualidade. Se falta de aviso não foi... tem dois tipos de problema, né? Os que são seus e os que não são meus. Então, que a Inter volte para casa aí, que a mídia italiana coloque a viola no saco, como dizem, e passe a respeitar o Fluminense, passe a respeitar os times brasileiros. E é isso, o Fluminense classificado para as quartas de final. E, como eu disse, avisa o Flamengo e o Botafogo que a gente não vai querer carona, não.